E aí, galera, bem-vindo a um OneCast, o podcast do One Ministério. Eu sou o Tarek, essa é a Rebeca, minha esposa. A gente vai estar apresentando esse podcast com dois entrevistados maravilhosos que vieram visitar a nossa igreja na conferência We Are One 2023. Estamos aqui com o João Paulo e com a Clara. Uma salva de palmas aí para eles, aí, gente. E aí? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e é um motivo de grande alegria poder participar também do podcast. Muito feliz mesmo. A gente sempre escutou muito, né, aquilo que vocês vivem como igreja e como parte do corpo de Cristo, nós estamos muito honrados de estar aqui com vocês. Yes. Que isso, quem vê pensa que eles falam bonito assim o tempo todo, mas o cara é um doidão, graças a Deus. Essa é boa. Cara, conta um pouquinho aí da história, da tua história de vida, você também, claro, um pouquinho do testemunho, um pouquinho de como vocês se conheceram, pra gente conhecer um pouco vocês, não só o ministério, né? Vamos começar por onde, amor? Começa contando sua história. Tá. Eu nasci lá cristão e vivi dentro da igreja até os 14 anos. Como um adolescente comum de igreja, eu participava de todos os cultos, de todas as programações, participava também da EBD. Na época eu congregava na Igreja Renascer em Cristo, uma igreja muito conhecida por conta da Marcha para Jesus, né? Pô, essa é boa. Essa é boa. E com 14 anos, algumas coisas aconteceram na minha família e isso me levou para uma crise de fé. Porque eu perdi uma irmã para suicídio com 14 anos, e eu tinha 14 anos, ela tinha quase os seus 30, e ela era uma grande mulher de Deus. Ela era uma referência. Então, quando isso aconteceu, como eu não tinha muito fundamento bíblico, né, e eu praticamente, a minha vida cristã até então só se resumia para participar dos cultos, eu não tinha proximidade nenhuma com a Bíblia, com a oração, não tinha um relacionamento com Deus. Então, quando isso aconteceu, eu entrei em crise, numa crise de fé, crise existencial. Sim. Então, a igreja para mim, Deus, o cristianismo, vida cristã já não fazia sentido para mim, nenhum. Então, como eu não tinha um fundamento, eu falei, cara, eu vou me afastar da igreja, porque tudo isso daqui não faz mais sentido para mim. E aí foi nessa época que eu coincidiu com a época que eu comecei a ter proximidade com uma galera que usava drogas. Né? Então, eu lembro que me ofereceram, quando eu tinha acabado de fazer 14 anos, me ofereceram um cigarro de maconha, e aí eu aceitei, porque o meu amigo, inclusive ele é meu amigo até hoje, ele disse, cara, esse daqui vai te ajudar. Vai te ajudar. E assim, ele fez por amor. Nós éramos amigos. Ele não fez isso de sacanagem. Com boa intenção. Porque pra ele, foi com uma boa intenção. Pra ele, aquilo ali fazia sentido. Ele era mais velho, ele é 3 anos mais velho. Na época ele tinha 17 anos, eu aceitei. Então, dos 13 pros 14 anos até os 17 pros 18, eu me tornei usuário de drogas durante esse período, comecei a vender droga. Nossa, enfim, eu vivi muitas coisas no mundo, coisas que hoje, quando eu olho para trás, eu nem me imagino. Não é nem que eu não me imagino fazendo, isso é óbvio. Mas eu nem acredito que eu fiz essas coisas. Tipo, quantos anos você tem, João? Eu tenho 24. 24? É. 24. 24. Os dois. Nossa, isso foi em que época, então? Você falou dos 14? Dos 14 aos quase 18 anos. Uhum. Então eu parei de frequentar a igreja. Eu fiz muitas coisas erradas. Coisas essas que eu não... Assim, eu conto porque glorifico o nome de Jesus, né? O posterior, a história que veio pela frente. Mas eu dormi em delegacia 4 vezes, em 4 ocasiões. Nossa. Eu tive overdoses. A primeira overdose eu fiquei 4 dias internado no hospital. Na segunda eu fiquei 27 dias, somando tudo. Então, assim, foi um milagre. E aí, depois de muita oração da minha mãe, depois de muita paciência e pregação do meu pai era aquele cara mais chegado à pregação, ele tinha um perfil mais batista, minha mãe era mais uma assembleiana conectada à oração. Então, depois de muita oração da minha mãe e a pregação, principalmente com a vida do meu pai, porque ele era e é um homem muito íntegro, e eu comecei a me voltar para os caminhos do Senhor. Desculpa, vocês eram de qual igreja? Nessa época, os meus pais eram da IR, que é a igreja que eu tô hoje, que é a Igreja Internacional da Reconciliação. Quando eu me desviei, eles praticamente foram para lá, foi o mesmo período. Então, eles saíram da Renascer, eles foram para lá. E aí, o meu retorno para Jesus
ele tem uma particularidade muito interessante. Eu não queria ter voltado para Jesus. Eu não queria. Eu não cogitava esse retorno. Eu via minha mãe orando, eu via o testemunho do meu pai, mas na época eu respeitava, eu estava naquele lugar de respeito pela fé cristã, mas longe de estar cogitando um retorno para Jesus. E aí, dia 17 de dezembro de 2015, eu tive um encontro com ele. Que legal. E o detalhe é que dia 2, se eu não me engano, dia 2, dia 2, 3 ou 4 de dezembro, na época eu usava muito Twitter, eu tinha postado no Twitter que Deus era uma ilusão. Foi uma frase mais ou menos assim. Nossa. Inclusive, eu me lembrei disso tem pouco tempo, porque o meu celular me lembrou de publicações muito antigas. E aí, no dia 17, eu tive um encontro com ele no meu quarto, e foi tudo de repente. Que legal, cara. E aí, aqui eu estou. Que massa. Mas aí foi sozinho no quarto orando. No meu tipo, quarto. Não foi com o pastor. Não. Assim, muita gente já estava orando por mim, obviamente, né? Uma delas a minha mãe. Mas no dia não tinha nada. Inclusive, quem presenciou minha conversão, a primeira pessoa a ver foi minha mãe. Minha mãe partiu tem quase um ano, na verdade. Um pouco mais, na verdade, de 7 meses. E minha mãe, ela subiu, ela estava na praça, ela subiu e ela ficou em frente ao meu quarto. E aí, quando eu abri a porta do meu quarto, voltando para Jesus, eu tinha acabado de voltar para Jesus. Quando eu abri a porta do meu quarto, ela estava lá na frente. E ela disse, eu estava lá na praça e Deus me disse que teria uma festa hoje aqui em casa. E ele disse que a festa seria do seu retorno. E eu vim aqui contemplar com os meus olhos. Que massa. Que legal. Então, assim, por isso que eu digo, cara, como eu não queria ter me convertido e eu me converti porque eu tive um encontro com ele, não foi nada forçado. Tipo assim, ele me encontrou, cativou meu coração e ali na presença dele, eu me apaixonei por ele. É algo que eu costumo dizer para as pessoas. Tem muita mãe e pai que não tem o filho crente, né? O filho não tem o pai crente. Aí ele diz, João, é impossível meu pai se converter porque não quer saber das coisas de Deus. Aí eu digo, olhe para mim. Olhe para pessoas que você conheça que talvez estejam do seu lado. Ou então olhe para você. Você não queria ter se convertido. Deus te encontrou e você se converteu. Então Deus é muito mais forte do que a nossa negativa. Nenhum homem consegue resistir à graça de Deus. Glória a Deus. Teu testemunho com certeza deve impactar muita gente. Amém, né? amém. Demais. Inclusive tem um pouco a ver com a forma que eu me reaproximei do João, né? Porque no contexto que a gente estava ali... calma, eu vou chegar nessa parte depois. Meu pai se converteu quando eu tinha uns 4 anos. E, enfim, meu pai me levava para EBD, ele era professor da EBD, era obreiro, então muito envolvido, né, na Assembleia de Deus. Então eu cresci ali, mas eu não tinha tido a minha experiência com Deus, né? Eu não tinha vivido algo mais pessoal. E aí aconteceu quando eu tinha uns 12 anos, em uma célula de uma menina do meu prédio e tudo, mas eu não tinha firmado ali na fé, né? Aí eu saí e voltava. Eu tinha muitas questões, assim, emocionais, crise de identidade, relacionamento, eu era muito vulnerável nessa área, então demorou muito para eu conseguir firmar. Aí, em 2015, em junho, foi quando eu... Perto, né? Muito. Foi o mesmo ano. Foi quando a minha irmã pagou um acampamento pra mim, eu fui obrigada a ir, porque já tava pago. E aí, no acampamento, Deus falou muito comigo, mas eu tava em uma fase, assim, por isso que eu gosto muito do que a gente vive nas ruas, evangelizando. Porque eu não tava em uma fase que eu tava em crise, que eu tava mal. Eu não sentia um vazio no meu coração, entendeu? Eu tava na fase ótima. E o que me fez voltar para Jesus? Ali eu entendi que eu tinha um propósito. No acampamento eu entendi que se eu voltasse para a igreja, eu não ia ficar só sentada no banco da igreja. No acampamento eu entendi que eu faria alguma coisa a mais na minha vida. Aí foi o que me impactou. Eu falei, não, então eu não vou só ficar indo na igreja. Então tem alguma coisa a mais. Aí eu descobri que eu podia evangelizar, eu podia fazer alguma coisa na minha escola. No acampamento eu descobri tudo isso, assim, uma dimensão muito maior. Eu falei, gente, então eu entendi que eu preciso voltar. Entendi que Deus tinha um plano, que Ele estava fazendo alguma coisa na Terra. Ele nos deu uma missão e eu poderia participar disso. Aí foi o que me cativou ali no meu 3º ano do ensino médio. Que massa. Aí eu lembro que eu aceitei o apelo, eu falei, Deus, eu não quero, mas eu entendi que eu preciso, só que eu tô enrolada em um monte de coisa. Então eu preciso que o Senhor me prove que você é melhor do que todas essas coisas que eu estou envolvida. Ousada. Porque eu tô voltando meio que numa situação assim, de que eu tenho que voltar. Então eu preciso que você me convença. Eu não vou largar tudo que eu tô fazendo do nada.
E aí, em uma semana, eu mudei radicalmente. Eu cheguei na segunda-feira do acampamento, eu chamei todo mundo da escola pra uma sala, eu falei, porque eu era muito conhecida na escola, né? Eu falei, gente, é o seguinte, a gente vai ter um intervalo com Jesus agora na escola. Sim, eu me converti, eu sei que vocês me viam nas festas e tudo mais, mas agora tudo mudou, inclusive vocês são responsáveis por me cobrar, porque eu descobri que eu tenho uma missão. E ali a gente começou a se envolver muito, evangelismo e tudo. No meio disso tudo, né, estava ali mexendo no Twitter, em 2015. Vejo um tweet do João Paulo. Porque eu já conheci o João da época que a gente não era da igreja. A gente nunca foi amigo, nem teve vínculo assim. Mas vocês se conheceram fora. A gente se conhecia de festa, assim, a a gente gente se frequentava os via. meus ambientes, tinha ciclos de amigos paralelos. Ela tinha medo de mim por causa da roupa que eu usava. Gente, o João era muito assustador. Assustador! O que ele usava? Ai, Eu ele não usava sei se aquelas aqui foi. bermudas assim, que passa do joelho, Bermuda sabe? de mano. De mano. Eu andava igual mano, igual vida louca. E aí ele ficava nos cantos, assim, Eu numa odiava parte a moda. meio... É uma Cara, parte... temos muitas coisas em comum, João. Eu era bem mano também. Ah, era? Nossa, Eita, meu Deus. Mas aí, Ele tá. é o histórico dos corintianos. Coisa de corintiano. Coisa de corintiano. Mas ele tava ali no canto, assim, ele ficava nos cantos da festa, uma coisa meio escura, assim. Mas eu tinha um crush nele, né? Eu achava ele bonito. O João é lindo, É mas só pela graça. ele me assustava Meu Deus muito. do céu. Me assustava muito, aí eu demais, não velho, meu Deus. arrisquei. Só que eu vi que o João tinha convertido, só que, gente, eu não acreditei. É porque, assim, eu vi as coisas que ele fazia em festa. Eu lembro que o João usava muita droga. Eu falei, impossível. E eu tava meio farisaica essa época, sabe? Assim, eu tava muito revoltada com a igreja, com a religião. Porque eu tive muito contato com esse lado, assim, de fazer coisas para Deus. Então, eu fiquei muito indignada com quem não fazia. Eu fiquei um pouco ativista, né? Aí eu falei, o João se converteu, eu tava com uma célula na estação de metrô. Tinha mudado pro bairro, né, pra cidade de Águas Claras. Célula na estação de metrô. Porque eu, quando me converti, eu já fui pra Exatamente. Que legal. Atrás Foi dos muito doidão. parecido, Aí quando eu cheguei na célula, vi João Paulo contando o testemunho dele. Eu fiquei em choque. Assim, eu fiquei completamente em choque. Eu falei, gente... Porque o apelido dele era Cheiroso, né? Gente, o Cheiroso se converteu, né? Cheiroso. Até explicar... Aí eu fiquei assim, sem acreditar. A estação de metrô era menos de 10 minutos da minha casa. Aí eu procurei ele no final. Falei, João, eu vou te ajudar na célula. Pode me colocar no grupo da organização. Eu tô muito impactada. Não estou acreditando que você se converteu ainda. Então pode contar comigo. Aí na célula seguinte eu levei uma dinâmica e a célula virou... Aí foi crescendo, eu tinha acabado de me converter. Aí começou com 4, aí foi pra 8, 9, 10, aí depois foi pro 20 e pouco, 30 e pouco. Foi nessa época que ela chegou e Deus trouxe muita gente crente que tinha se convertido, porque na época era eu e os caras que não conheciam Jesus. Gente crente, você disse que já era crente, só se crente. juntou a vocês. Exatamente. Isso, pra ajudar. Legal. Então, inclusive se não fossem eles, o Céu na Terra certamente não teria começado. Então, ela chegou, e depois chegou o Júlio, Daniel, uma galera que tá com a gente até hoje. Mas tudo começou com 4 pessoas, e depois foi para 8, 9, 10, 20, 30, aí foi crescendo. E ela chegou. Na época, o nome da reunião era Célula. Célula Porque de para mim, uma reunião que não pequeno era grupo. igreja era célula. E eu ia perguntar pra você, esses 4, 8, 12 é o que você tinha me falado no almoço, que você levou teus amigos. Eram Você eles. evangelizar teus Eram amigos. da vida louca, eram amigos do mundão. Então eu convidei eles para trocar uma ideia. E ali eu falei do meu testemunho, contei meu testemunho e falei, eu quero saber se vocês querem caminhar junto comigo agora. Agora não para as coisas erradas que a gente faz, porque na época ainda a gente tá... Eu tinha acabado de parar de fazer essas coisas, né? E eles ainda faziam. Então eu quero saber se vocês querem continuar fazendo as coisas de errado ou se agora vocês querem tomar um novo rumo na vida de vocês. Cara, mas conta como foi, porque, tipo assim, geralmente quando a gente se converte e vai evangelizar pessoas que são nossos amigos, a gente fica meio assim, né? Você reuniu os caras e falou, me converti, tipo, como é que Tipo, foi? que a Ou Clara foi fez, aos assim. poucos? Eu Não. acho que ele só foi chamando pra célula. Não, foi basicamente assim, vai ficar fácil de entender. Quando eu tive um encontro com Jesus, dia 17 de dezembro de 2015, eu me afastei deles. Eu sumi. Saí de grupos, não respondia no WhatsApp. Quando eles ligavam pra gente fumar ou fazer outras coisas, eu não atendia, eu fugia. E aí, uma tia de consideração, que é a tia Carol, ela me fez um convite, porque ela ficou sabendo, ela falou, você tem que ir pro jogo
Porque na época eu não conseguiria fazer um caminho em direção à igreja. Eu tinha que ter uma outra parada pra mim. E ela falou, vai pro Jocon. Eu fui pro Jocon, fiquei 10 dias. Quando eu voltei, não, fiquei 14 dias. Quando eu voltei... Isso em janeiro de 2016. Janeiro de 2016. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu preciso ir atrás desses meus amigos, pelo menos do grupo principal. Eu preciso contar o que me aconteceu. Porque todos estavam curiosos. O João sumiu. Entender o que aconteceu. E eu era meio assim, eu meio que liderava, assim, a minha galera, eu era um dos que mais influenciava eles, principalmente na pichação. Então eles falaram, cadê o João, cadê o Cheiroso? Aí eu voltei, liguei pra eles e eu falei, tô de volta. Eu preciso contar uma novidade pra vocês. E eu marquei com eles na estação, eu contei meu testemunho e falei, galera, dia 17 de dezembro de 2015, agora, mês passado eu tive um encontro com Jesus, aconteceu isso, eu senti isso, vocês não sabiam, mas eu já tinha um passado com Deus, e aí eu fiz um apelo no final. E aí um deles, respondeu prontamente, instantaneamente, ele falou, eu quero. Esse era o que mais dava trabalho. Então, quando os outros 3 viram ele levantando a mão, eles foram juntos. Resultado, todos levantaram a mão. Que massa. Desses 4, não, na verdade 2 continuam ainda. Um deles tem uma vida muito de altos e baixos com Deus. O outro, ele é muito constante, ele está firme. Os outros 2, infelizmente, não. Eles aceitaram, caminharam. Inclusive, esses 2 ficaram uns 3 meses e depois eles voltaram. Mas, de imediato, eles levantaram a mão. Esses 2 estão lá no movimento com vocês. Um deles frequenta as reuniões. Ele não faz parte da equipe. O outro não faz parte do movimento porque ele se mudou para um bairro muito distante. Entendi. Cara, que massa. Então, tipo, teu testemunho foi tão impactante que na hora, tipo, você já Não, precisa espalhar ele isso. pregou esse testemunho durante 10 meses. Cara. Eu não pregava outra coisa. Gente, eu só falava sério, isso. Não, 10 meses ele contou isso. Mas toda a célula era isso. Era toda. Obviamente, eu contava e eu agregava assim, uma passagem. Alguma passagem bíblica. Mas não é que ele esquecia alguma coisa, a gente completava. A gente sabia de cor. Você esqueceu disso, Tinha João. um coral. A gente falava o que Deus falou pra ele quando ele tava no quarto. Aí todo mundo completava. E a galera não cansava. Porque assim, Brasília não é tão grande. E quando eu fui pro Mundão, fui muito intenso. E eu estudei, e assim, na época eu não sabia. Mas Deus permitiu eu estudar em quase todos os colégios, os principais colégios de Brasília. Tanto particulares quanto públicos. Então Eu você estudei no conheceu Mackenzie, uma Marista, galera. colégio católico, colégio cristão, protestante. Fui estudar em colégio público. Eu fui em tudo. Então, quando eu me converti, eu estava no ápice, assim, da fama entre a galera de Brasília. Então, quando me converti, foi todo mundo ver. E aí foi indo. Foi crescendo, pá. Cara, que No início, a galera ia pela curiosidade. Tipo, eu. ficar, tipo, como assim? É. Esse cara virou crente, assim? E era queria fácil entender. contar o testemunho, porque no início só ia gente que me conhecia. Entendi. Então eu não passava, faz sentido? Eu não passava tempo explicando. Falando, oi, eu sou o João. É isso mesmo. Eu falava, galera, vocês sabem como eu era, ia acontecer. Então eu já ia pra parte do que Jesus Ah, fez. você não precisava nem falar. Não, que é o melhor, né? Fica falando daquilo que fez. Tipo, eles já viram que... Já viram, já Sabe, viram. sabe. Precisa ficar relembrando. Não, não é nem bom assim. E, cara, você chegou a fazer alguma faculdade? Tipo, como é que é Então, a parte de formação? Então, assim? o meu sonho, eu estava até falando com os pastores que nos trouxeram, o meu sonho era fazer medicina. Eu tinha esse sonho há muito tempo, era um sonho, assim, genuíno, real. E quando eu comecei a me preparar em nível de cursinho, talvez para passar numa faculdade, o Céu na Terra já estava muito conhecido e eu comecei a receber convites para pregar em igrejas, comecei a receber convites para pregar, inclusive, em outras nações. E nessa época, a minha mãe teve uma participação significativa naquilo que eu estou vivendo hoje. Porque, em certa ocasião, não me lembro o ano exato e o mês, ela me pegou saindo do meu quarto. Eu tinha acabado de ter um período de oração e foi basicamente uma luta que eu tive com Deus. Inclusive, eu vou falar disso hoje. Eu tive uma luta com Deus porque eu fui até Ele levando o meu sonho. Falei, meu sonho é esse. E na luta com Ele, ou aos pés dEle, na verdade, quando eu fui até Ele, eu não estava lutando com Ele, eu fui até Ele em oração. Aí Ele me disse, João, esse é um sonho legítimo, é para minha glória, eu sondei seu coração, é para minha glória, você pode sonhar com isso, mas o meu sonho
o sonho que eu tenho pra você, aquilo que eu planejei pra você é outra coisa. E aí eu já sabia o que ele queria dizer. Eu sabia que o sonho dele pra mim seria que eu fosse um evangelista, um missionário. E aí eu fui eu tinha uma resposta pronta pra Deus. Eu falei, mas Deus, historicamente, existiram evangelistas médicos. Uhum. Deus falou, Já tinha argumento. mas você não é como eles. Pra você é isso, você não é eles. Mas você chegou a entrar, então? Não, eu tava me preparando Aham. pra passar na Tá. faculdade. E aí, Por Deus exemplo, já... Exatamente. olha que interessante, se eu quisesse, na época, se eu tivesse me preparando pra passar em outro curso, porque medicina é um curso muito difícil, muito provavelmente eu já teria conseguido, então eu já estaria na faculdade. Como foi medicina, então eu estava me preparando já tinha um tempo. Então Deus falou, João, eu tive isso pra eles, pra você não. E aí, olha o que Deus me falou. E eu vi que ali eu tava meio que tentando pegar Deus. Deus falou bem assim, da mesma forma como existiram evangelistas médicos, existiram os evangelistas e ponto. É, evangelista. E você tá nesse acabou. grupo, tá bom. Que massa. E aí eu chorei muito, assim. Hoje pra mim é tranquilo falar disso. Mas foi muito difícil na época. E aí quando saí do quarto, quem tava lá na cozinha? Do meu quarto pra sala, eu fui pra sala. Minha mãe tava lá cozinhando. E ela falou, eu já falei pra você quem você é. Porque sua mãe ora por você muito tempo antes de você Mas ter a sua nascido. mãe, a gente conhecer. sim. E assim, sinto muito, né, pela sua perda, assim, Uhum. imagino como deve ter sido difícil aí pra você, Sim, né, passar sim, por isso, sim. imagino. E, cara, eu sou curiosíssima, queria entender um pouco mais sobre o movimento, assim, então começou assim, na tua vibe de se converter, evangelizar e... Então, assim, eu tava falando com o Tarek. Tarek, que eu nunca tive a ideia de criar um movimento Sal na Terra. Na verdade, eu não tinha nem capacidade para isso. Nem eu, nem Clara, e nenhum dos primeiros integrantes do movimento. Porque todo mundo era novo convertido. A pessoa que mais tinha tempo de convertido era a Clara e o Júlio. Eles tinham Que era meses de quanto convertido. Tipo, uns meses a mais. Né? Alguns meses a mais só, não era nem 10 meses. Meu Deus. Então todo mundo era novo convertido. A gente não conhecia nada do gospel, assim. Então a gente não tinha capacidade nenhuma, nem bíblica, nem histórica, nem religiosa, histórica no sentido da religião, história da religião e daquilo que Deus estava fazendo no Brasil, pra gente criar um movimento. Então a ideia que eu tive no início, e assim como os integrantes do movimento, os primeiros, era ganhar os nossos amigos. Então eu queria ganhar os meus amigos, o Daniel queria ganhar os amigos dele, o Júlio queria ganhar os amigos dele, a Clara queria ganhar as amigas dela. Então a gente falou, vamos encontrar nessa reunião, nessa célula, uma oportunidade de pregar para eles. Então vamos começar a chamar todo mundo para cá. Então até certo tempo, as pessoas que iam para lá, como eu disse, eram pessoas que ou me conheciam ou conheciam os primeiros líderes ou integrantes do movimento. E aí, a pergunta que muitos fazem é, onde tudo isso virou movimento? E aí eu tenho que falar de mais uma pessoa, até que eu citei eu, Clara e os primeiros integrantes do movimento, citei alguns nomes. Aí vem o Guga, Gustavo Paiva, que é o meu pastor. Quando eu tive a primeira mesa com ele, ele falou, João, ele pegou as fotos e os vídeos da célula e ele falou, isso daqui não é uma célula. Isso aqui é um culto. É um culto. Isso daqui é além de uma célula. E o Guga, ele conhece muito disso. Ele é craque nisso, ele entende muito do assunto. Né? Ele já fez parte dos principais movimentos do Brasil, DECOL, enfim, inclusive aqui de Curitiba. E ele falou, João, isso daqui é um movimento. Isso daqui não é só uma célula. E aí ele falou, vocês têm que orar sobre isso. Pá. E aí foi quando eu reuni todo o time, eu falei, vamos dar um nome. E aí saiu de Célula de Impacto, que era o nome, e era muito amador. Os flyers era muito amador. Célula de Impacto na Estação Aniqueiras. Vamos todo mundo para lá. Que massa, eu queria ver imagem. E aí a gente teve a ideia do nome, Céu na Terra, foi um livro do Bill Johnson, Quando o Céu Invade a Terra. Que eu estava lendo muito esse livro. Aí veio, venha a nós o teu reino, céu na terra, pai, céu na terra. Que legal. Aí nasceu. Gente. A gente colocou Movement. E na época foi tipo assim, tem que ser um nome em inglês. A gente entende que é one flow. É verdade. Eu falei, tem que ser um nome em inglês. Cara, Aí voltou. que
Que massa. E tipo assim, hoje o movimento, ele tem vínculo com a igreja ou não tem movimento e vocês são cuidados pelo pastor da igreja? Como é que é, tipo, isso? Um movimento hoje, a gente tem uma ligação com aí, hoje, porque é inevitável, porque boa parte dos integrantes da equipe hoje são daí. Agora, por exemplo, até a pandemia, a gente tinha uma ligação no sentido de amizade. Então, era uma ligação em nível de amizade. Então, e na época, por exemplo, até a pandemia, a gente enviava as pessoas que a gente ganhava para algumas igrejas que a gente tinha amizade em Brasília, para eles cuidarem. Legal. Porque como movimento a gente não podia fazer o trabalho de uma igreja local, né, que é o do discipulado. Então a gente viu que a nossa missão era ir atrás das pessoas, dos perdidos, e encaminhar para as igrejas. Então a nossa ligação com as igrejas era dessa forma. A gente não podia, e a gente também não pode ligar muito assim, o movimento a uma igreja local, a gente entende isso Porque até é evangelístico. É evangelístico, exatamente. Então, assim, a ligação do Movimento Sol na Terra é nesse sentido com igrejas locais, mas a principal, certamente, aí é inevitável, porque boa parte dos integrantes E hoje aí são o de lá. Paiva cuida de vocês. Exatamente. vocês conversam. É o pastor da maioria hoje dos integrantes do movimento. E como me conta, até a Clara também, como esposa do João, como é que é a rotina de vocês? Tipo, o que vocês fazem, o que vocês comem, onde vocês vivem? Tipo, Globo Repórter. Eu amo sushi, hein? Tipo, como é que é? Conta aí, cara. Então, a gente até que tem uma rotina, assim, por mais que a nossa vida é bem, né? Todo ano a gente tá fazendo missão, tem a escola 24/14, enfim, né? Tem a itinerância também, né? Ativa. A gente, na semana, eu acho que a gente até é bem metódico, assim, sabe? Até. O João, né, acorda, como eu disse pra vocês, 5 vezes. Não, né? 100 vezes mais feliz do que Eu sou muito agitado, meu Deus. Quando acorda, todo mundo acorda junto. Então ele acorda antes do que eu. Nunca vou saber quanto tempo antes, mas ele acorda antes do que eu. 1 hora e pouquinho antes de Acorda você. antes que eu. Aí ele me acorda depois, né? Acorda ali umas 8 horas e tudo. E, enfim, eu amo fazer as refeições. Então, assim, Deus fala muito no meu coração. Semestre passado foi o semestre que eu entreguei o TCC. Então, eu fiquei muito imersa ali fazendo Direito. Eu formo esse ano, em maio. E eu fiquei muito imersa ali na rotina ordinária, né? Que não é tão litúrgica, escrachadamente, como algo religioso. Então, você tá ali lendo, estudando, o tempo de devocional reduziu, você vê que a sua participação na igreja diminuiu também, eu parei de viajar com o João. E ali você tá envolvida em uma vida tão terrena, né? E ali você encontra Deus nesse caminho do ordinário, nas suas liturgias ali. E eu tive muitos encontros com Deus assim. Então, pra mim, assim, a rotina ela foi muito ressignificada no passado. Que legal. E o processo de fazer as refeições é um momento que Deus ministra muito ao meu coração, sempre. Porque você vê que nada fica pronto do nada. Né? Tudo tem um processo. Então, tem o ponto da água ali que ferveu o café. Você não pode deixar borbulhar a água. Né? Não queimar o grão. Exatamente. Tem o ponto exato ali pra você virar o ovo, pra ele não ficar naquela textura. Você quer... Então, tudo ele é detalhadamente feito. Eu gosto muito, né, dessa parte assim, de comer saudável. Então, acaba que eu faço dieta, né? O João é obrigado a seguir a minha dieta. Às vezes eu sofro. Vamos se abraçar. Vamos chorar junto daqui a pouco. Agora eu entendi o que elas ficaram conversando tanto. Deve ter sido isso aí. Como é que você faz avocado? E a gente não sei sofre. O quê. A Rebeca, ela não pode ver avocado no restaurante, que não importa o que é. Vamos, tem avocado. Enfim. Mas e aí? Então é muito legal, assim, essa dinâmica. Aí o João agora tá escrevendo o livro dele, né? O segundo livro. Que legal. Então, assim, o tempo todo o João se dedicando muito. O João sempre tem os tempos dele de intercessão, né? A gente tem um quadro no escritório que a gente atualiza sempre as pautas, assim, do mundo. Tô ali estudando, na nossa rotina tem discipulado com pessoas, né? Muito engajado, né? Da nossa igreja local, então a gente encontra muitas pessoas. Reuniões na semana. E eu também trabalho como professor. Sim, aí tem a eu dou aula para meninos do sistema socioeducativo. Então eles saem e aí vocês vão pegando a história, né? Minha história. E vocês vão ligando tudo, assim. Olha Deus movendo tudo, né? Na época eu nem imaginaria.
mas tem um ano que eu sou professor deles. Então eles saem da cadeia, eles vão para institutos, 2 institutos onde eu presto serviço, e aí eu encontro eles ali em sala de aula e eu dou aula para eles de comunicação social. É basicamente um trabalho para ensiná-los a falar. Porque preso, eles perdem toda a capacidade de comunicação. E sem comunicação eles não têm trabalho, que é o que vai impedi-los de retornar ao mundo do crime. Então eu estou ali ensinando para eles um pouco sobre oratória, um pouco sobre comunicação, preparando-os para se ressocializarem no mundo e conseguirem uma boa oferta de trabalho. Então segunda, terça e quarta tem essa minha aí programação. No caso de manhã. Sim, Que legal. Aí eu acordo ainda mais cedo para fazer devocional, pai. Eu amo ler de manhã. Se eu não leio de manhã, eu não leio nada se não for de manhã. Tem que ser de manhã. É assim também, né? Você também? De manhã Aí, quando funciona. mais ou menos. Ela já. Eu é. preciso fazer um exercício. Eu preciso correr, acordar, jogar água na entendi. careca. Mas eu sou Daí. da manhã também. A Rê queria perguntar sobre as coisas do movimento, né? Você Perguntei. contou da escola 2414. Eu fiquei Temos a escola curiosa. 2414. Pode falar, irmão. Fala um pouquinho. Escola 2414, assim, né? Tem que falar também de uma forma pessoal, que é outra coisa que a gente não imaginava que a gente viveria. Então, assim, desde o início do Céu na Terra, você vê que a gente estava pensando em evangelismo no âmbito dos nossos amigos, familiares. Né? Aí virou Águas Claras, aí virou Brasília. E do nada entrou, além do evangelismo urbano, missões. Então entrou missões transculturais. Então, Que não passava pela nossa mente. Aí foi quando, tipo assim, a gente, que Eu não conhecia proporção isso. é essa Que que as tá coisas estão tomando. indo? Não, a gente falando de missões transculturais. E aí aconteceu, o João, ele, assim, né, como líder, ele foi desbravando o caminho quando ele foi pregar fora. Né? Quando ele viajou, ele foi na Espanha, França, ele começou a ter uma noção maior. Ele falou, cara, a gente precisa ir nas nações da terra. Isso nunca passou pela minha mente, assim, Quando ele teve tem contato. muita gente que nunca ouviu o evangelho, enfim. Ele começou a ter contato, aí ele falou, a gente tem uma coisa que vai ajudar muito, que é influência. Então, muitas pessoas seguiam o movimento, muitas pessoas conheciam a gente. E ali, quando você vê na Bíblia, Jesus fala o quê? Orem para que venham trabalhadores. A gente tem contato com trabalhadores. E se a gente capacitasse esses trabalhadores para eles viverem essa experiência no campo, abençoar a igreja, abençoar bases missionárias de outros lugares, fortalecer esses irmãos e viver a experiência de pregar o evangelho, né? Participar disso que o Senhor está fazendo. Aí foi quando tudo começou. Só congelando um pouco o que a Clara está dizendo, um dos gatilhos foi essa viagem, essa primeira viagem que eu fiz para fora. Mas um gatilho também extremamente importante e considerável, significativo, foi a minha ida para igrejas locais para pregar. Eu tenho uma característica que eu, quando prego em alguma igreja, eu fico até o final para conversar com as pessoas. Aí eu vou vendo histórias. Eu tenho memória muito boa, então eu vou gravando tudo. A Clara sabe, é até bizarro. Inclusive tem um irmão aqui que eu lembrei dele ali, ó. Ele tava lá no acampamento que eu preguei em novembro. É recente, mas vou lembrar dele por muito tempo. Ele tá te stalkeando. Lá. Brincadeira. E eu indo nessas igrejas, muita gente começou a me abordar dizendo, João, fui incendiado. Tô queimando pelas ruas. Quero pregar na balada, escola. Todas essas coisas que a gente vê em nossas igrejas. Né? Já é algo, graças a Deus, normal. Normal. Não é comum. A gente não pode tratar como comum, né? Mas é normal. Não sei se é a melhor palavra, enfim. Mas todos eles, ou quase todos, me diziam, por onde eu começo? Eu tô queimando. Quero ganhar minha escola, mas tá, o que eu faço? Eu vi você respondendo muito nos stories. Você viu, né? Vi. Então, aí, desde 2018, ouvindo essas coisas, comecei a pensar, cara, o céu na terra, hoje, não ajuda essas pessoas nisso. Nós auxiliamos no sentido de o cara é incendiado. Desperta esse desejo, mas e aí? Ele O que eu desperta. faço com esse desejo? Exatamente. Aí nasceu, vamos fazer uma escola. Aí e é como também, obviamente. Eu tinha feito o Jocum. Eu falei, cara, a gente precisa de algo
para treiná-los. Aí nasceu a Escola 2414. O que significa 2414? De Mateus capítulo 24, versículo 14. Nesse último dia, o evangelho. Eu vi tatuado. Você sabe. Não, fala aí. Eu não sei não. Tá. Eu sei o que Mateus 24 fala, mas 14, tipo, eu não sei, velho. Ou seria muito engraçado. Eu esqueci, imagina. Esqueci. Aí, pô, caramba. Tá bem, aí tem uma Bíblia aí. Mas diz que este evangelho do reino de Deus será pregado em testemunho a todos os povos, nações, tribos e etnias. E então virá o fim. Sim. Então nós cremos que antes do fim nós participaremos, isso já começou, dessa última e maior colheita de almas de todos os tempos. Legal, Então cara. é por aí. E vocês usam muito essa questão da vinda de Jesus no evangelismo? Tipo, como que é isso? Sim. Para verdade. pregar, Tipo, como uma motivação mesmo. pra com motivação? Total. Os dois, tipo. Tá, nós usamos muito como motivação, né? Porque por detrás desse anseio Maranata. missiológico tem um anseio escatológico, Com certeza. né? Que é esse anseio pelo retorno de Jesus. Agora, se a gente fala da volta de Jesus Cara. no evangelismo, como muitos falam, principalmente naquele sentido de volte, porque ele está voltando agora, Você ele vai para o inferno. Vai pro inferno. Nesse sentido, não. Mas no sentido de motivação, a gente usa muito. Cara, uma coisa que eu fiquei curioso, você falou de evangelizar em balada. Aham. Porque assim, ó, eu falo pelo que eu vejo, pela realidade que eu vivo. Sei. A gente vai na porta da balada Sim, e sim. evangeliza. Vocês entram na balada? Como é que Nós é? temos um time que entra, É. mas boa parte do time fica fora. Eu vi que vocês foram pro carnaval também, né? evangelizar. Anteontem. Que massa. Domingo a gente tava lá. Então, assim, só que carnaval é mais fácil que balada. É na rua. Dependendo Do do bloco. do bloco. E dependendo do horário. Por exemplo, se for no início, é mais fácil, porque ele tá lúcido, né? Ainda não. Ele tá disposto a conhecer novas pessoas. A Clara diz isso, ela diz muito isso e faz muito sentido. É muito melhor. Pensa Inclusive, eu aí. nunca tinha Tem parado pra gente pensar que nisso. Eu fala- falei, é verdade. Tem gente que fala, não, é mais fácil evangelizar na rua. Eu tô andando pra rua, pra Não ir é? pro meu trabalho. Eu não tô esperando conhecer É verdade. ninguém. Se a Nem igreja sabe a vontade. entender aberta, isso, né, pra isso. acabou. Porque eu já ia evangelizar em bloquinho de carnaval. Eu ia em carnaval no mundão. Só quando a Clara falou, ela falou isso esse ano, eu nunca ouvi isso em nenhum lugar, e ela nem é evangelista, ela nem tem essa mente. Eu falei, caramba, verdade. Se eu abordo alguém na rua, cara, a pessoa ela não foi pra rua querendo conhecer alguém. Ele tá preocupado com o horário do trabalho, Isso. com não sei o Exatamente, só quê. tem pressa, É, No tipo, carnaval, tem não. Ela foi pra conhecer novas pessoas. Exatamente. Ela E é uma tá chave. aberta. E isso daí eu falei, ela falou isso tem acho que 3, 4 dias. Tipo, no início do carnaval eu falei, é isso, amor, verdade. A gente, inclusive, compartilhou isso no treinamento da nossa igreja. Que a gente fez um treinamento lá, a gente falou isso e destravou muita gente. É uma Então, bênção isso. então, assim, no carnaval, eu acho mais simples. É só. Dentro da só balada é um pouco mais complicado porque é noturno. Tem a luta com som. É. Então você vai ter que, se tu pregar lá no meio mesmo, se for no meio do barulho, você vai ter que aumentar um pouco a voz. A gente vai em lugares específicos, geralmente. Tem o fumódromo, que é um lugar ótimo. A gente espera nos mas tá banheiros. Foi muito boa essa frase. Tem o fumódromo, é um lugar ótimo. Fumódromo, Mas é onde Deus está encontrando as pessoas. Porque lá é mais fácil. Faz sentido. Lá é mais aberto, não tem som. E a pessoa está sentada fumando. Ai, Você cara. conversar com ela, Tipo, ela tá parada lá, entendeu? Ela tem que banheiro, ficar até banheiro é o acabar. melhor lugar. Banheiro, você tá ali, passando um gloss. A menina vai pedir o seu gloss. Você vai elogiar ela. Amei, vamos sair daqui, vamos ficar juntas. Ai, que doideira. Gente, é 3 segundos. São É o lugar muitas mais estratégias, fácil. Sim, tem muito vários. massa. Então, assim, nós vimos desde 2018, e assim, o que facilitou para nós foi que na primeira ida pra balada, uma menina se converteu e marcou todo o time. Porque essa menina tá firme até hoje, e a conversão dela foi muito intensa. Porque ela se converteu, ela foi encontrada por Jesus em cima da balada, no meio de todo mundo, só que por conta do barulho a gente desceu para conversar um pouco mais. E ela chorou lá embaixo. E foi na hora que a fila tava grande. A galera viu. Na época, a galera já sabia Que a que gente nós era éramos da do céu praça. na terra. Então, quando eles viram aquela menina chorando, eles pensaram, ela teve um encontro com Jesus. E aí, só que o Espírito Santo falou, só que você vai dar um passo de fé, você vai olhar para todo mundo, porque nem todos sabem que é isso,
e você vai falar, essa menina aqui tá tendo encontro com Jesus. O encontro com Jesus, é por isso que ela tá chorando. Eu olhei pra fila inteira e eu falei, pessoal. E ela tava sendo abraçada pelas meninas. Inclusive a Clara tava lá. Pessoal. Essa menina aqui tá chorando na frente da balada, porque ela teve um encontro com Jesus. E ela tá sendo abraçada pelo próprio pai. 3 meninos me procuraram, depois de uns 40 minutos eles me procuraram e falaram, João, ore por mim. Porque eu vi lá a menina voltando para Jesus e eu tô desviado. Os 2 aqui, eles estão indo só porque eu tô indo. Mas eles também estão afastados. Inclusive, ore por nós 3. Que legal, cara. Então, como na primeira vez aconteceu isso, facilitou. Isso é recorrente, porque acaba que a galera conhece a gente no Instagram e tudo, pela proporção que as coisas tomaram. Então, quando a pessoa vê a gente na festa, ela já Jesus chegou. Meu Deus, algo vai acontecer. A gente já chega falando, muito pô, engraçado. João, é que eu tô realmente desviada aí. Mas hoje em dia, Se justificando. Você vai me ver bebendo aí? Tem outro público que é, assim, é inusitado. Chega, nossa, João Paulo? Sou eu. Nossa, cara, te admiro tanto. Você é isso vai é falar, engraçado. nossa, e tal, sério, de alguma igreja? Não, igreja nenhuma. Eu te admiro demais. Eu ouço os seus ensinamentos. Aí eu entendi, você tá aqui, né? Você tá aqui. Tá ouvindo bem. Tipo assim, é aquela pessoa que flerta com Deus, mas nunca foi na igreja, não É a congrega, multidão, né? nada. É a Exatamente. multidão. Só falta ele falar, sou teu discípulo. Eu, tô vendo. Entendeu, Todinho? Nossa, a gente deve ter muita história boa desses evangelistas. Não, muito. Ó, tem um menino aí, ó. Muito. Inclusive, eu falei com ele anteontem. Inclusive, na verdade, eu tenho que responder ele, porque eu deixei no vácuo. Mas, tomara que ele não veja. Eu não vou falar o nome dele, Tá vai bom. ver que é ele. Agora todo mundo que ficou no vácuo Vai achar que é vai ele. achar que é ele. Legal. Boa, Mas você piorou. Eu vou cara. deixar assim. E no ano passado, eu fui numa boate com a Clara. Foi ano passado, né? Foi igual. Foi no... Esqueci o nome. E a Clara tava pregando para um grupo de meninas. Foi no E eu fiquei do lado, só cuidando dela ali, né, pá. Só que ela tava numa região que só tinha menina, só tinha mulher. Eu falei, cara, não vai dar nada não, acho que é um ambiente seguro, era próximo também dos seguranças, não tava tão cheio. Eu pensei, cara, como tá fluindo demais ali, não faz sentido eu entrar no meio, porque pode atrapalhar, ela pode estar no meio, literalmente, da pregação. Eu vou sair e vou procurar alguém para eu pregar. Aí eu dei 3 voltas, não achei ninguém. Eu até achei estranho. Falei, cara, será que eu vim aqui só pra trazer a Clara? E eu aceitei isso. Falei, vim trazer a Clara, ela deve estar vivendo algo extraordinário lá, vou voltar pra lá e vou ficar olhando pra ela. Quando ela terminou e ela compartilhou já o testemunho, ela de fato tinha encontrado uma menina lá pra Jesus, eu pensei, então vamos embora. Porque eu não vim aqui por ninguém. Eu pelo menos pra mim, eu não vim por ninguém. E você veio por alguém e ela já foi encontrada. Aí a gente tá indo embora. Quando a gente chega lá fora, eu sento O numa João tava cadeira. em outro planeta, ele tava meio aéreo. Quando eu cheguei lá fora, é como se... Eu não consigo explicar. É como se o Espírito Santo começasse a me visitar e é como se eu saísse daquele ambiente. Eu uso uma expressão, né? O jovem usa muito. Eu fiquei chapado no Espírito Santo. Chapado. Aí eu sentei, a Clara falando comigo e eu aéreo. Aéreo. Tanto é que eu nem lembro muita coisa que ela falou. Aí o Espírito Santo falou bem assim, fique aqui mais um tempo. Só que não tinha ninguém lá fora. Eu tô sentado lá fora, passa uns 3 minutos, 4 minutos, e eu literalmente olhando pra Clara, um olhando pra cara do outro. Fala nada. Aí meu celular treme. Não vou falar o nome dele. Aí eu vi o nome, mas eu não tinha o contato salvo. Aparece, né, o nome do WhatsApp. Aí ele falou bem assim, e aí, João, você tá aqui ainda? Aí eu perguntei aonde. Aí eu já me arrepei todinho. Na balada, ele falou o nome da balada, eu não lembro o nome da balada. Aí eu falei, não, tô aqui fora. Ele falou, tem como você voltar aqui? Eu vou aí fora te encontrar, você vai pra porta. Eu acabei de te encontrar, eu preciso falar contigo. Aí eu fui lá, aí encontrei ele, nunca vi o menino, ele falou, João, eu sou desviado, tem 3 anos que eu tô fugindo de Deus. Nossa. E você passou do meu lado. E eu tinha acabado de sair da minha galera pra comprar engradado de Heineken, É aquele- cerveja. não, é o o balde, combo. é o combo, É engradado, tipo um combo. E quando eu tava comprando, você passou por mim. Quando eu olhei pra você, eu me lembrei de Jesus. E de tudo aquilo que eu vivi com o Senhor. Cara, que massa. Glória a Deus. Ore por mim que eu quero voltar pra Jesus. Aí foi muito que a Ele gente tá orou. firme, ele tá firme. Que massa, Por que ele cara. mandou mensagem? Porque ele queria ir pro evangelismo de bloquinho de carnaval. Só que ele me legal. mandou anteontem e ele queria, tipo, hoje. Aí hoje já não teve evangelismo.
Foi assim, foi engraçado porque a gente terminou de orar por ele, aí o segurança tava do lado, olhando assim pra gente, Nossa, né? verdade. Nossa. O segurança tava assim, olhando. Aí Tipo, depois sem que o entender o menino que tava foi embora, acontecendo. aí ele, vocês são irmão? Muito bom! Vocês são Vocês irmãos. são irmãos? Ai, gente, sim, somos irmãos. Aí ele, fazendo a obra de Deus, né? Que massa! E a cara dele era tipo assim, meu Deus, Fazendo isso a é obra de diferente. Deus, né? A gente dá pra ver como é que a gente tá vestido. Porque a gente não vai vestido assim, igual eles, né? A gente fica minimamente ali pra estar no ambiente. Aí, entendi, vocês estão tão diferente mesmo, né? Entendi. Percebi, glória a Deus, assim, aí foi Que muito legal, legal. gente. Que Gente, a massa, gente cara. tem que ir pro final, porque tem Sim, mais claro. programação. O João vai pregar daqui a pouco, gente. Eu vou fazer a última pergunta. Show. E aí a gente encerra. Encerra. Você fala as redes sociais de vocês, Tá, né? fechou, Pra fechou. galera que não conhece o trabalho de vocês seguir, enfim. Tá. Mas a última pergunta que eu vou fazer é simples, todo mundo deve fazer. Eu acho que eu já vi fazendo no seu Instagram, mas eu vou fazer porque eu achei legal. Tá. Como que você aborda a pessoa na balada? Vai, tipo finge assim. que o Tarek não é crente. E abordar agora não vai dar, não. Não, mas o cara tá ali, tá tomando cerveja, tal, conversando com os. O que você faz aí? Então, Tipo, a gente aborda Tem da uma forma mais abordagem. natural possível. A gente aborda já trocando ideia. Então a gente vai trocando ideia. E Tipo, assim, sobre qualquer coisa. isso. Exatamente. Tipo, Só que- gostei do teu tênis, sei lá. Não, Tipo, não, também, a muito gente pode prático, usar né? isso. Pode. Pode. Só que antes da gente abordar, a gente já faz uma leitura pela roupa dele, pelo tipo, pelo estereótipo dele, pra gente ter pelo menos um norte do assunto no qual tentar um diálogo. E até pra Então- identificar se é possível chegar ou não. Não é todo mundo que a gente aborda. É. Né? Então, assim, não é. então quando a gente aborda. Porque assim, abordar no fumódromo, no banheiro, Propícios. é bem mais simples. Por exemplo, um lugar muito fácil. Não é fácil, mas é melhor para abordar no bar. Tá no bar. sentado. Que ali o cara tá conversando. Tá conversando e geralmente ele compra, ele fica ali um tempo. Então ali é mais fácil. Ele vai ficar ali, até porque ele tá na fila. Pai, você fica na fila junto. Pá. Vai comprar o quê? Ah, mas é bom, aí você já vai indo. Agora imagina uma pessoa que tá dançando sem parar. Você vai chegar, né? Aí o da Só dança. você chegar dançando ali. A gente dá a música. Ele chegou num ponto aí. Você chegou num ponto. E depende muito do ambiente, da música, do ponto. Tem que ter, assim, uma sabedoria de Deus. Por exemplo, a gente tem várias histórias que a gente chegou meio que, assim, se for uma música eletrônica, a gente meio que chega no ritmo com eles, a gente já chega trocando ideia e vai indo. Porque assim, na balada, assim como no carnaval, ele menos, mas ele foi também pra conhecer novas alguém. pessoas. Sabendo da possibilidade. Então, aí a gente vai trocando ideia. E quando a gente vê, e a pessoa vai saber quando esse momento chegar, quando a gente chega num ponto que dá para criar uma convergência, Você toca no assunto. uma interseção do assunto secular com o assunto da fé, a gente conecta. Por exemplo, política. Aí a gente fala do nosso rei. Pô, em vende um Brasília rei. ainda, que Isso o negócio demais. tá pulsando ali. Por exemplo, Falando um de exemplo. profissão, dá pra falar. Um exemplo clássico, a menina fala que é psicóloga. A gente diz, a gente conhece um psicólogo, eu fiz um tratamento. Aí a gente insere o nosso testemunho. Por exemplo, eu conto meu testemunho. Eu tratei, um exemplo, tratei ansiedade e pânico com o melhor psicólogo do mundo. Ele é muito conhecido, ele tem clínica em todos os lugares. Não, mas vocês são muito lisos. Ô, Então a cara, gente vai em parábolas. Que legal. Entendeu? A gente cara. fala. Aí a pessoa pergunta qual o nome, a gente segura, a gente fala, já vou falar o nome, Exu. mas deixa eu contar um pouco mais. A gente vai indo. Aí depois a gente clareia tudo. Por quê? Porque nos ensinaram evangelismo de forma errada. Porque Não Jesus ele pregava em relacional. parábolas. Exatamente. Ele contava o que a galera tava vivendo, né? Por exemplo, eu preguei agora lá no sul da Espanha pro marroquino. Eu falei, mano, como é que eu vou abordar esse cara? Ele era um pescador. Como é que eu abordo ele? Sou pescador também. Todos nós somos pescadores. Que massa, Nossa. Eu falei, cara, eu sou pescador. Cara, foi o que Não, Jesus e quando fez. você falou sou pescador também, eu falei, eles mentem no evangelismo? Eu, Não. não, eles Não, pescam. Eles são pescadores de ouro. Entendeu? Então assim, ó, a gente vê. Então vamos lá, num diálogo. Ele tá conversando. Aí a gente tá falando só de time. Não tem como criar uma intersecção falando de time. Cara, eu acho que eu ia no Mas futebol. a pessoa. Não, tem como, mas tem que ser craque. A pessoa fala pra ele assim: eu sou pescador.
no meio da balada. Você tá conversando, tem 5 minutos, não tem nenhuma porta de entrada. Ele solta, sou pescador, gosto de pescar. Aí você fala, eu também? Inclusive eu pesco. Aí você fala o tempo de convertido. Tem 7, no meu caso, 7 anos que eu pesco. Tu já pescou aonde? Eu falei, pesquei em Portugal. Quase eu dei um grave. Quase eu dei um grave falando de um país que eu já fui pregar que não tinha nada pra pescar. Mas aí eu peguei, eu falei, já pesquei em Portugal, já pesquei em Israel, já pesquei na Palestina, já pesquei na França, já pesquei na Inglaterra. Aí eu citei, aí eu tive a atenção dele. Entendeu? Você tem que gerar esse interesse, assim, falar, não, eu quero. A pessoa tem que falar, não sou eu que quero conversar com você, agora você quer conversar Isso. comigo. Ao ponto é você saber o tempo pra puxar corda. Você lançou, você vai indo. Vai ter um momento que você vai ter que puxar, porque se tu for demais, quando você for clarear e traduzir a parábola, vai ficar muito estranho. Só que esse discernimento não precisa ser ensinado, porque a pessoa que estiver pregando, ela vai ter. Deus, aí tem Exatamente, é natural. Claro. É natural. Né? Tipo... E uma coisa que a gente até comentou com os alunos nessa edição da escola, né, com o grupo que a gente ficou. Parece que o cristão ele tem essa dificuldade porque no dia a dia dele ele já não fala com pessoas. Então você não cumprimenta o porteiro do seu prédio. Curitibana. Você não responde. Mais que o Curitibana. Pra conversar, meu Deus do É uma céu. cultura meio europeia. Né? Assim. Tá melhorando. Os mais melhorando, novinhos, né? Quem é de fora? Aquelas. Quem é de fora? Então tem isso. Aí você fala, nossa, não responde nem sua mãe quando ela fala com você. Você não fala nem o mínimo. Não chega na sala de aula e fala, bom dia, gente. Quando você for evangelizar, você vai ficar como? Em pânico. Você fala, não fala com ninguém. É verdade. Eu tive esse entendimento esses dias. Eu falei, cara, qual foi a última vez que eu conheci uma pessoa nova? Isso é legal. Tipo, eu só falo com meus amigos, minha família, as pessoas que eu atendo. Beleza, eu conheço muitas pessoas novas no meu trabalho, mas é outro contexto. E aí eu comecei a perceber isso. Eu preciso conhecer gente nova. Se eu quiser até, tipo, falar de Jesus pra gente que não é da minha bolha, né? Isso. Perfeito. Muito massa. E pra finalizar, assim, uma dica que eu dou, assim, de contextualização simples que pode ser usada em qualquer lugar. Você vai evangelizar com alguém que não parece com você, você vai falar, meu irmão. A pessoa vai achar que você tá de sacanagem. Aí você vai falar, porque nós somos adotivos. Já. Ai, nossa. Cara, muito A gente usou muito isso no carnaval. Ah. Agora, a gente usou anteontem, tem muita gente. Não, mas vocês não se parecem. A gente falou, porque o nosso pai nos adotou. Que massa. Somos E ele adotados. só nos adotou por conta do filho mais velho. Que massa. Aí vai indo. Aí vai. Tem Porque o mais, cara, né? ele vai querer saber. Você falou algo que gerou curiosidade. Você leva alguém que não é parecido com você e fala que o cara é teu Isso, irmão. o cara vai falar, mas vocês não se parecem. Aí você vai falar, meu pai nos adotou. Teve no carnaval de 2021, eu acho, 2020, que as meninas chegaram, assim, né, numa menina e falaram, por favor, me ajuda, eu perdi minha irmã, meu pai me mandou aqui. Nossa. Eu só vim aqui porque meu pai ama ela muito, eu amo também, mas eu acho que meu pai ama mais, né, e ela tá perdida, eu preciso encontrar ela e tudo. Aí a menina ficou, meu Deus, tá, eu te ajudo, como é que é a sua irmã? Aí ela descreveu basicamente a menina. Aí a menina falou, não, você tá falando de mim. Ela falou Aí assim. ela falou, sim, eu sei, você tá afastada de Deus, né? Checkmate, começou a chorar na frente começou a dela. chorar, Desabou. Sim, eu tô desviada. Ela falou, Deus, cara, então, meu pai tá atrás de cara. você. Nossa, Nosso pai tá Deus, atrás de Deus. você. Nossa, Deus. Então, assim, a ideia é porque, assim, se a gente pensar que o evangelismo é aquela parada muito pragmática, É na hora. ninguém vai querer evangelizar. Quer ir para o culto às 7h30? Tipo assim, todo mundo tem uma forma de evangelizar. E a parábola encaixa para todo mundo. Porque você pode falar da sua história, você joga o evangelho junto e você pega a história da pessoa. Mano, não vai, assim, não tem quem não queira isso. Que legal, gente. Nossa, gente, minha cabeça assim, ó. Ela tem que se Não. identificar assim. Meu no Deus. Uber. No Uber, vou Aí, perguntar. pronto. Nossa, tem muito Acabou. Gente, mas a gente tem que ir mesmo. Nossa, dava pra rodar Dava um pra papo. ir. Dava até mais. Veio 1 milhão de perguntas. Nossa. Aí, ó. Mas não dá. Não Mas dá. senão já era. É a mesa pós-culto. Mas, gente, fala as redes sociais de vocês pra quem quiser acompanhar o trabalho de vocês. O meu é @JoãoPauloZ_, aí tem a Escola 2414, Escola 2414 e Céu na Terra Movement. E aí, O meu é Clarice Mendes. É isso. Clars Clarice Mendes. Mendes.
Difícil. Então é isso. Se entrar no teu, acha. Vai achar, Então, beleza, gente. Acabou. Bom, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar a gente até agora. Eu sei que vocês também queriam mais. Acompanhe os nossos outros episódios do OneCast. Segue também a One no nosso Instagram, @OneMinistério, e fica por dentro de tudo. Valeu, amor. Curtiu apresentar aí? Sim, foi muito massa. Já tô muito curiosa. Quero fazer outras perguntas quando acabar aqui. Aê, boa, Uma boa. salva de palmas pra eles aqui, gente. Muito bom. Valeu, até mais. Tchau.